A paz, querido. Mais um domingo que nós estamos fazendo esse culto para o Senhor, pela bondade e misericórdia do Senhor. Nós iremos trazer a palavra do Senhor. Espero no Senhor Jesus Cristo que a palavra fale para você, para mim, para nós, porque eu que falo também sou um ouvinte do Espírito Santo. Então carecemos de ouvir a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo seja honrado, seja glorificado, que Jesus esteja nos dirigindo, que o Senhor Jesus possa trazer toda a direção para a tua casa, para a tua vida, para os seus negócios, em nome de Jesus. Oremos nesse momento. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, dando início mais esse culto, quero te pedir que o Senhor venha cobrir com o teu sangue cada um daqueles que estarão nos ouvindo. Guarda, Senhor, guarda a tua casa, guarda dos malfeitores, aqueles que são pessoas ruins, que querem o mal, minar, roubar, matar, são usados por Satanás para trazer tristeza, destruição. Guarda nossas casas, guarda a casa do meu irmão que está me ouvindo, guarda os familiares. Senhor, nos cobre com o teu sangue, guarda do coronavírus, e aqueles que porventura foram afetados, cura agora. Antes de ler a palavra, já começa a fazer uma obra, tira o sintoma, tira a preocupação, Pai, ou qualquer outra doença, arranca agora a dor, o mal-estar. Ó Espírito Santo, toma cada vida em tuas mãos, arranca as flechas satânicas, os dados inflamados do maligno, arranca as perturbações, as confusões. Oh meu Deus, traz a paz, a alegria nessa casa, nessa família, nessa pessoa. Tira a depressão, a opressão maligna, tira, Pai, a tristeza. Ó Jesus querido, nós rogamos no teu nome, assim nós oramos e declaramos, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Está lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Eu queria que você usasse sua Bíblia, porque a gente às vezes fica, não, ele vai falar, ele vai ler, mas biblicamente todos têm que acompanhar, lendo junto, e aí o Espírito Santo vai acrescentando até alguma coisa que eu não falei para você. Ele vai trazendo, aumentando o leque de entendimento. Então é bom que você também pegasse sua Bíblia. Muitas vezes você está no seu conforto da sua casa, tranquilo. O que impede você pegar sua Bíblia também? Vai lá, levanta aí, pega sua Bíblia. Leia junto comigo. Manda quem está dentro da sua casa que vou assistir tudo, se for possível. Ler também, para que a gente tenha bom ânimo, vontade de aprender a palavra do Senhor. E eu creio que o Espírito Santo tem alguma coisa para nós nesse dia. Então, tenha disposição de ouvir a palavra, tenha ânimo, tenha boa vontade de ouvir a palavra, porque é ela que nos traz vida e vigor, força para vencer as lutas. Você está vendo como é que está? O mundo está cada dia pior. Agora, você está ouvindo, não é momento da gente estar brincando não. Quando a pandemia parecia que estava controlada no mundo, o Brasil agora é o pior país do mundo em relação ao coronavírus. Agora tu vê
o país mais evangélico, não, chamado mais cristão. Agora é o pior país, todo dia é 1.300 mortes por dia de coronavírus. Fora as outras mortes normais que ocorrem, câncer e aí por acidente, mas só de coronavírus é 1.300 mortes por dia. Imagina onde a gente vai chegar por isso, fora agora, como eu vou falar o nome porque eles falam, nova cepa, esse vírus criou uma mutação, já está aqui no Rio, começou no Amazonas, depois em São Paulo, já está aqui no Rio, e diz que essa é mais violenta ainda. E diz que ela deixa a pessoa em estado mais rápido, em estado pior do que o primeiro. Então você vê que as coisas não estão de brincadeira. Então leva a sério a palavra, estuda, ora, tem uma vida por Deus. Não estou dizendo isso por medo não, mas porque tem coisa que a gente não sabe explicar. O mundo espiritual está se movendo. Você vai ficar assim, não acorde. Vê que as coisas, todo dia a notícia só chega, Jornal Nacional, se você ouve, ou qualquer outro, não importa. Primeira notícia que eles começam só conhece mal. E você não vai acordar quando? Vai se despertar quando? Vamos ler a palavra do Senhor. Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote. Ele pediu carta para que as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que eram do caminho, assim como homem como mulher, levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E respondeu, e a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe, vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impondo-lhe a mão para que recuperasse a vista. E Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para que aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto me importa sofrer por meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho onde vinha, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos, como que lhe mostramos,
e tornou a ver, e a seguir levantou e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Vou ficar por aqui, eu li até o versículo 19. Então, querido, daqui fala uma história que não é desconhecida para a maioria, nem para as pessoas que não são cristãos, já conhecem um pouquinho dessa história. Então eu não vou trazer uma história que você nunca ouviu, que nem leu. Mas, claro, espero que o Espírito Santo venha trazer revelações importantes para nós, rápido, nesse texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz de Paulo, antes chamado Saulo, que tinha um ódio terrível dos cristãos. Ele tinha um ódio a ponto que ele queria matar. Se você for aqui atrás, no versículo, no capítulo 8, no capítulo 7 do versículo 8, diz assim: e Saulo consentia a sua morte, que era a morte de Estevão. Então, Saulo, ele se tornou um assassino pela lei. Ele amava e cria que a lei dos judeus, a lei dos fariseus, a lei antiga era contra o Evangelho, e o Evangelho era uma seita. Então, ele simplesmente não queria aceitar, ele queria matar. Já que eu não aceito, então eu mato. É como hoje. Você vê os partidos de esquerda, partidos de direita, aqueles mais fanáticos, quer matar quem crê na direita, e quem é da direita quer matar quem é da esquerda. Não aceita quem pensa contrário. Mas Jesus nunca veio fazer isso. Jesus nunca determinou quem pensa contrário a você é seu inimigo. Quem pensa contrário a você merece ser destruído, merece ser aniquilado, merece... Não! Jesus nunca pregou isso. Ele pregou: amai os vossos inimigos. Mas Paulo vinha pregando aquela verdadeira religião antiga que ele vivia, do judaísmo, que tem que matar quem não crê. E assim mesmo é até hoje. Lá, que aqueles que não aceitam o que eles pensam, é contrário, eles matam. E Paulo estava com essa convicção que o certo seria eliminar. Só que até aquele momento, ele não sabia com quem que ele estava brigando. Ele pensou que ele estava brigando era como mais uma contra uma religião que tinha se inventado ali, e um sujeito louco, fanático, que se levantou lá na Judéia, tinha pregado essa nova religião, agora ele morreu, vamos eliminar todos os seus seguidores. Não, ele estava totalmente enganado. Ali não era mais uma religião inventada por um lunático, por um profeta que se levanta dizendo sendo profeta de mentira e depois morre e se dissipa tudo. Não, Senhor. Ali era o próprio Filho de Deus que se encarnou como homem e veio para trazer salvação. Mas Paulo, na ignorância dele, achou que era mais um daqueles que se levanta contra a religião do país dele, que era o judaísmo, e vamos eliminar, acabou, ninguém vai se falar mais nisso. E estava ele, diz a Bíblia aqui, que eu acabei de ler, está lá no versículo 1, e Saulo, versículo 1 do capítulo 9, que eu estou dizendo. E Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor. Então ele dirigiu ao sumo sacerdote e pediu carta. Então a Bíblia diz aqui que Saulo respirava morte. Saulo tinha desejo de matar. Ele amava matar cristãos. Diz a história não, a Bíblia, que eu não vou lá pegar agora para ler para o culto me tornar muito longo, que ele entrava, arrastava as mulheres pelo cabelo. Ele destruía as casas das pessoas. Olha que sofrimento.
as pessoas saíam correndo. Até aquele momento Jesus deixava, como dando corda, até ver onde ele ia. Então ele achava que ele estava resolvendo o problema do povo de Israel e achando que ele destruiria o que ele chamava dessa nova seita ou nova religião. Só que a Bíblia nos diz bem claro que quando você persegue um cristão, persegue uma igreja, você não está perseguindo uma igreja, você não está perseguindo um cristão, você está perseguindo o próprio Jesus. Por isso que Jesus disse assim, ó, está lá no versículo 4 do capítulo 9, e caindo, não vou ler no 3, seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então, aqui nos diz a Bíblia que o próprio Jesus apareceu e disse: você não está perseguindo a igreja, você está perseguindo a mim mesmo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: quando você está perseguindo o meu povo, você está perseguindo a mim. Aí, por que tu está me perseguindo? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem és tu? Eu sou Jesus. E qual é a lição que a gente aprende? Que às vezes a gente fica em casa, e agora nós temos ficado muito em casa, começa a falar mal de igreja, começa a falar mal de pastor, de autoridade eclesiástica. A Bíblia é bem clara aqui, ó. Você não está perseguindo uma igreja, não, você está perseguindo a mim. Então, meu irmão, ó, não fala. Olha, bem claro, Paulo perseguia a igreja. E Jesus disse: por que tu me persegue? Então, querido, quando a gente se levanta contra o crente, contra a igreja, sem ter base naquilo que a gente está falando, uma revelação bem clara, a gente está perseguindo o próprio Jesus. E as consequências vão vir. Eu vou resumir aqui o máximo. E Jesus vai e aparece a Paulo. Aí Paulo cai por terra, cego, sem ver mais nada. E quem estava à sua volta não viu, só ouviu a voz, mas não caiu cego. As consequências só veio sobre Paulo. Por quê? Porque ele era o que liderava, ele que puxava o assunto, ele era o perseguidor. Então, querido, diz a Bíblia que quando Paulo caiu por terra, ficou cego, e não sabia mais o que fazer, perdeu a visão, perdeu tudo. Aquelas convicções, aquela ira que ele estava, no momento se dissipou toda. E agora? O que eu faço? Isso mostra, querido, que muitas vezes a gente, em vez de guardar a nossa língua, porque hoje você não persegue o crente saindo matando, mas quando você fala mal, quando você levanta calúnia, quando você começa a falar dentro de casa, a Bíblia chama isso que é assassinato. Então você está perseguindo. Então, meu querido, eu tenho de plástico para mim. Não estou dizendo que vai servir para você. O que é para mim não serve para você. Eu evito de ouvir muitos programas evangélicos na televisão, no rádio, para não trazer o meu pensamento e criticar. Então eu prefiro não ouvir. Isso não quer dizer que você tem que me seguir. Estou dizendo que serve para mim. Ah, eu não concordo muito com aquele jeito dele servir o Senhor. Aí o que eu faço? Minha família sabe que eu faço assim. Não sento na frente da televisão para assistir. Não ligo o meu rádio no meu celular, que hoje ninguém tem rádio, para ouvir. Para não criar um mal para mim mesmo. Não é para quem está fazendo, não. Porque é eu que estou sentando na cadeira de Moisés para julgar.
E aí fazendo comentário. Então, talvez outros pastores, líderes, crentes, fazendo comentário. Eu procuro, não, se eu não ouvir, eu não vou criticar, não vou falar nada, e deixo para lá, não me vai fazer bem nem mal. Ah, mas eu tenho que ouvir tudo. Não, querido, eu não estou dizendo que você tem que me seguir nesse ponto de vista. Eu estou dizendo o que eu faço para a minha vida. Mas se você diz assim, não, eu tenho que ouvir tudo para contestar, para me atualizar. Eu respeito o seu ponto de vista. Isso que eu estou dizendo não é bíblico. Eu aplico para a minha vida. Falo assim, ó, eu discordo do ponto de vista daquela igreja, tal, que eu não vou falar nome, longe de mim falar nome aqui. Então eu prefiro não sentar ali para não criar uma crítica. Então eu prefiro não ouvir e ficar isento. Agora, mas Paulo, por quê? Porque Paulo estava perseguindo a igreja. E ele pensou que era a igreja. Jesus disse, não, você está perseguindo a mim. Veja bem. Aí a Bíblia nos diz, no versículo 9, que Paulo ficou 3 dias sem ver durante o qual não comeu nem bebeu. 3 dias. Aí no versículo 10, nos diz que havia naquela cidade um discípulo chamado Ananias. A Bíblia não comenta nada a respeito desse homem, Ananias, antes desse versículo. Nem depois vai se falar. A Bíblia se cala desse homem. A Bíblia não diz que ele era pastor, líder, diácono, presbítero. A Bíblia só chama ele de um discípulo. Olha a importância disso. Mas o homem tinha uma importância tão grande no céu que aqui os homens não tinham dado nenhum cargo de direção a ele sobre a igreja, porque a Bíblia só chama ele de discípulo. Mas no mundo espiritual, ele tinha uma autoridade tremenda. Porque o único que foi chamado para ir lá fazer a obra em cima de Paulo não foi Pedro, não foi João, não foi Tiago, que eram os apóstolos famosos da época. Mas o Espírito Santo escolheu um homem que a Bíblia nem menciona ele. E depois não mencionou mais. Ananias, a Bíblia, o Senhor fala para ele, um servo chamado Ananias, diz, Ananias, vai na rua direita, que lá tem um homem chamado Saulo que está orando, e eu tenho escolhido ele para ser meu discípulo, e ele vai ver como é sofrer por amor do meu nome. Aí Ananias falou, Senhor, esse homem eu tenho sabido que tem feito muito sofrimento, trazido muito sofrimento para a igreja. A igreja tem padecido porque ele entra nas casas, mata as pessoas, destrói as igrejas e traz muitos horrores. Ananias começou a retrucar com o Senhor, claro, com razão. Aí o Senhor falou o que eu acabei de falar, não, vai lá, Ananias, eu vou mostrar a ele que ia sofrer por amor do meu nome. E a Bíblia diz que Ananias foi, tomou atitude e foi lá. Não ficou rebelde o mandato do Senhor. Querida, a melhor coisa que tem é a gente obedecer, mesmo quando a gente não concorda, não entende o porquê. Mas obedecer sempre traz bons resultados. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou adiantar e depois eu volto atrás. Olha bem, se Ananias retrucasse, não fosse, se rebelasse, Deus ia levantar outro. Mas quantas bênçãos tem na cabeça de Ananias? Porque Paulo foi um homem que escreveu o maior número do Novo Testamento, o maior evangelho, as páginas do Novo Testamento foi escrita por Paulo. Cartas, livros, tudo foi escrito, a maioria foi escrito por Paulo. Então você vê quantas igrejas ele levantou. Aí você imagina, se uma pessoa que faz isso tudo,
aquele que evangelizou também é abençoado. Então imagina quanta honra Ananias tem lá no céu com o Senhor. A gente não sabe descrever, mas um dia, espero nós que chegamos lá, a gente não vai ver só Paulo sendo honrado, mas também Ananias, que foi o homem usado pelo Senhor. Qual é a lição que aprendemos aí? Que você não precisa de título, você não precisa de uma chamada especial de uma igreja para fazer a obra, não. Você pode ser um crente desconhecido na igreja, desconhecido de banco, desconhecido entre os irmãos, que vive sentado no banco, que nunca cantou um hino na sua igreja, nem deu uma palavra, nem um testemunho, como é no caso aqui Ananias. Mas Deus pode te usar. É só você estar na brecha, é só você estar no prumo, é só você estar alinhado com o Espírito Santo, Ele vai te usar a qualquer momento. Muitas vezes não vai usar o pastor como não usou Pedro para ir lá falar com Paulo, não usou João, e muitas vezes não vai usar o presbítero, nem o diácono da igreja, mas vai usar você para ir lá libertar uma pessoa, para salvar, para curar. Vai botar no seu desejo de você ajudar alguém, um desejo no seu coração. Meu querido, não fica contando com o título, não. O título é bobagem. Tem valor nenhum no mundo espiritual se você não tiver uma vida perfeita. Lembra daquela passagem que está escrito na Bíblia? Que aquelas pessoas que diziam, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei, em teu nome eu fiz maravilha, em teu nome eu profetizei. Isso são pessoas de renome. Não é um qualquer não. Aí Jesus disse, eu nunca te conheci. Por quê, querido? Às vezes você fica brigando na igreja, triste, esperando ser reconhecido, esperando um título, esperando uma chamada de homem para fazer a obra. Não, querido, levante aí. A sua chamada é agora. Não fique esperando uma imposição de mão nem óleo na cabeça, não. Ananias não precisou voltar lá, então eu vou lá para Pedro botar a mão na minha cabeça. Você não vê isso aqui escrito. Vou lá para João me delegar a autoridade. Não, a delegação veio do Espírito Santo. Vai lá, Ananias, e liberta Paulo. E olha que Paulo era muito demônio, porque ele tinha assassinato de sangue, tinha sangue nas mãos, tinha muita desgraça sobre a sua cabeça, então era muito demônio para ele libertar. E Ananias não temeu, falou assim, eu vou lá buscar 2 comigo, porque senão o negócio pode ficar brabo lá dentro daquele quarto, e eu não resolver. Vou buscar 4 comigo, enquanto 2 horas, 3 fica na intercessão. Vou buscar 7 comigo, enquanto 1 hora um fica na porta, outro segura os braços, o outro amarra. Não, querido, Ananias se levantou e foi sozinho. E chegou lá, Ananias botou a mão na cabeça dele com autoridade, os demônios saíram. Por que eu estou dizendo que os demônios saíram? Porque logo quando Ananias deu ordem, a vista se abriu. Então Paulo tinha muito demônio e Ananias foi lá na autoridade do nome do Senhor. Tem gente que fica esperando. Ah, eu não vou porque não tem 200 comigo, 400 ou 300. Igual aquele filme, os 300. Tem que ir 300 comigo, 300 valentes. Os 300 valentes de Davi. E aí por diante. Mas Ananias se levantou e foi. Meu irmão, o que você está esperando para você se levantar, para fazer a obra do Senhor? Ah, se não, a igreja não tem ninguém. Meu irmão, ninguém é você. É você que tem que fazer. Pega aqui o exemplo de Ananias. Ananias vai lá e chama 200 com você. Não, Ananias vai lá na rua direita e faz a obra. Meu irmão, deixa de desânimo. Mas está essa paranoia agora no Brasil, tudo parado. É agora que é a hora de você fazer a obra. Falar do amor de Cristo para alguém, pregar, curar, libertar, arrancar demônio. Deus não vai usar o pastor, muitas vezes não vai usar você. Quem botou, se o pastor lembrou, estou lembrando de fulano, Deus está botando no seu coração.
de fulano, é porque é você que vai ser chamado, você que vai ser o Ananias, que é um discípulo, não é conhecido por ninguém. Mas continuemos, nos diz a Bíblia, que Ananias foi, no versículo 17, e Ananias foi entrando na casa, e pôs sobre ele a mão, dizendo: Saulo, irmão. Olha bem, Ananias tinha tanta confiança que só ele entrar e já falou: Saulo, irmão. Nem tinha orado ainda, já viu ele como irmão. O Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus apareceu no caminho por onde vinha, para que recupere a vida e fique cheio do Espírito Santo. Por que eu parei um pouco aqui? Olha, Paulo não falou, Ananias não disse para que você vire um crente, não. Tem uma carteirinha de membro, Saulo, para que a partir de hoje você vire um crente. O que Ananias disse para Saulo? Para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Meu irmão, isso aqui tem um porém muito interessante. Sabe o que muito crente fica... não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Igual aquele boneco do posto de gasolina. Agora acabou um pouco, mas antigamente tinha muito. Poucas vezes você vê agora, que fica assim, não sai do lugar. Aí o vento sopra e ele volta, vai e sopra. Tem até um nome aquele boneco. As crianças não conhecem muito ele não, mas os adultos viram muito. Tinha uma época em toda a loja quase ficavam na esquina. E não sai do lugar, sabe por causa de quê? Aí fica, eu estou comparando aquele crente assim, ó, morno, filho de crente morno, cresceu dentro da igreja morno. Sabe por causa de quê? Está aqui, ó. Que eu vou ler, eu sei falar de cabeça, mas eu vou ler para mostrar. Para que recupere a vista e fique, o quê? Cheio do Espírito Santo. Está aqui o segredo. Como recupere a visão espiritual e vista material, mas ser cheio do Espírito Santo. As pessoas leem isso aqui e passam batido. O segredo está aqui. Que o Espírito Santo escreve assim e fica quieto. Deixa você descobrir. Cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Meu irmão, o segredo do crente é continuar velhinho, morrer e continuar na obra. Todo mundo larga ele continua. Está com muita gente, ele continua. Está sozinho, ele continua. Está na solidão, ele continua. Está desempregado, ele continua. Está doente, ele continua. Está com dinheiro, é a mesma coisa. Está sem dinheiro, é a mesma. Está com carro, ele continua. Está andando na pé, ele continua. Está de bicicleta, ele continua. O segredo está aqui, cheio do Espírito Santo. Meu irmão, se esse segredo você não buscar, com o tempo você não aguenta. Você desanima. Você desvia. Quando a Bíblia escreve isso, meu irmão, escute bem, é porque tem um segredo. E quando ele me usa ou usa outro para falar para você, ele está te despertando. Acorda, abre os olhos. Que eu escrevi ali, não é porque eu não tinha mais nada para escrever, para encher a folha, para criar uma Bíblia bem grande, enorme, cheia de letras, não. Tem um segredo aqui. E eu podia até encerrar a mensagem aqui, mas porque eu ainda tenho algumas coisas para falar. O segredo está aqui, para que caia a sua vista e seja cheio do Espírito Santo. Meu irmão, se você não for cheio do Espírito Santo, Silvio, que fala aqui, se você não for cheio do Espírito Santo, você não aguenta caminhando. Porque a caminhada tem muitos percalços, tem muitas muralhas, muitas invertidas de Satanás, muitos aborrecimentos, muitos acidentes. A gente não aguenta, fica anos, depois abandona, cai, desanima. O segredo está aqui, ser cheio, para que recupere sua vista e vire crente.
para que recupere a sua vista e pegue uma carteirinha de membro, passe a seguir a igreja, tal, longe de mim falar nome de igreja. Não mandou ele seguir tal igreja, não mandou ele pegar uma carteirinha de membro, não mandou ele tomar ceia, não mandou ele dizimar, não mandou ele fazer nada. Antes de... Estou dizendo que isso seja errado. Isso é importante que se tem. Então não tem que fazer isso? Não. Você é inteligente o que eu estou dizendo. Está me entendendo? Mas o principal, Ananias não falou assim, agora você vai para a igreja lá de Jerusalém, fica lá nos pés de Pedro, de Paulo, de João, de Tiago, aprendendo com ele. Não! A primeira coisa que ele falou, caia a sua vista e seja cheio do Espírito Santo. Querido, você tem buscado isso? Oh! Você tem buscado isso? Ser cheio do Espírito Santo? Não. Você fica, leva na brincadeira. Fica levando aquele canhão para ver se você vai resistir. A Bíblia diz que nós estamos dias maus. Dias maus. E vai piorar, está lá em Timóteo capítulo 3, vai lá. Que os dias vão ser muito maus. Coronavírus é pinto do que ainda está para vir. Pandemia é pinto das coisas que ainda estão para vir. Eu tenho estudado esses dias Apocalipse. Estudado não, lido. Querido, o que está para vir não se compara com esses coronavírus aí. Isso é fichinha. Pra gente é brabo, mas é fichinha. Vai lá, eu tenho lido Apocalipse, paro assim, paro. Só ai sobre a terra, ai dos moradores, ai dos. Querido, está na hora de você ser cheio do Espírito Santo. Você não, eu também. Nós. E outra coisa que a Bíblia nos diz aqui, olha só que eu quero falar para você. Olha só. No versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou e dispõe, vai à rua chamada direita. De novo, volta para trás. E na casa de Judas, procura Saulo, apelido de Tarso, pois ele está orando. O homem nem tinha se convertido. Ainda estava caído, cego. O homem já estava fazendo o quê? Orando. Qual foi a primeira coisa que esse homem começou a fazer? Estudar a Bíblia, que é importante. Ir para a igreja, que é importante. Não, cego já. Ele já estava o quê? Orando. Isso mostra que... A Bíblia, quando escreve esses detalhes, fala assim, olha, ele começou o ministério dele, ele começou já, no primeiro dia que ele caiu, ele já começou orando. Irmão, isso mostra a sua importância, que a Bíblia escreve essas coisas, para mostrar que a gente tem que orar. Tem crente que não ora, não tem tempo para orar, tem preguiça, gosta de um celular, gosta de uma televisão, que não é ruim, não é ruim, é bom, mas não ora, não tira um tempo para orar, aí quer vitória. Está igual aquele hino, que você sabe. Ele quer vitória, mas não gosta de oração. Ele não ora, mas quer a vitória. Querido, diz a Bíblia que vai lá, Ananias, na casa desse homem, fala com ele, chamado Saulo, mas ele está orando. Porque ele está orando. Então, por que ele atraiu já Ananias? Porque esse sujeito já estava o quê, irmão? Orando. Irmão, quando você ora, você atrai bênção. Se o homem foi logo curado. Quando você ora, você atrai resultado. Você tem orado? Você tem buscado o Senhor? A oração é a chave da vitória. Crente que não ora, não vai ter vitória. E eu quero adiantar mais uma coisa.
versículo 18 e 19. Imediatamente caiu os olhos como uma escama e tornou a ver. E a seguir levantou e foi batizado. Não ficou fazendo agora curso de batismo, 3 meses para se preparar, 6 meses. Não, na mesma hora foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E agora, querido, eu quero te chamar a atenção, para terminar, lá em Colossenses capítulo 3, eu sei que vai ser difícil você achar Colossenses, mas se você tiver com caneta, anota, porque eu não posso perder muito tempo. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoa. Olha só, esse versículo é muito forte. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção ou escolha de pessoa. É para todos. O que eu quero mostrar a você com isso? Paulo fez muita injustiça. E a Bíblia diz que aquele que faz injustiça receberá injustiça feita. Qual foi a injustiça que ele fez? Entrava nas casas, rebentava com as casas, fazia as mulheres sair correndo de noite com o marido, com criança no colo, em desespero. Ah, mas ele fez isso na ignorância, sim, mas ele estava plantando na vida dele. E aquele que planta injustiça recolherá injustiça. Então Paulo arrebentou com muita gente, com muito cristão. Agora você vai, eu estou adiantando, isso aqui, se eu tivesse na igreja, eu estudaria com mais calma com você. Agora você vai lá em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 23. Eu estou adiantando aqui. Capítulo 11, versículo 23. Nos diz assim. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Sou ministro de Cristo, falo fora de mim. E eu ainda mais, em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes furtado com vara. Uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, que é a falta de roupa. Eu vou parar aqui. Então você vê aqui que Paulo sofreu muito. Depois você pode ler com mais calma. Mas eu li o texto antes, que você já deve ter inclusive. Quem faz o quê? Injustiça recebe injustiça. Ele não fez injustiça. Agora ele se converte, Deus perdoou ele se tornou um apóstolo, sim, mas as consequências ficam no corpo dele. Agora, o que ele fez, e ele já perdoado, já sendo usado pelo Senhor. Agora outros também estão fazendo com ele. Muitos daquela época, você não vê sofrendo assim. Mas ele fez injustiça, arrastava as mulheres cristãs pelo cabelo, destruía a casa, matava os maridos. Estevão foi apedrejado, ele ficou com a roupa de Estevão ali nos pés dele. E pai, só desgraça. Agora ele começa a falar também o sofrimento que ele passou. E eu li no versículo aqui,
que eu vou ler até de novo para você não esquecer, Colossenses 3:4, 3:25, aliás, Colossenses 3:25, pois aquele que faz injustiça receberá em troco injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoa. O que mostra isso? Que às vezes a gente se pergunta, como é que Paulo sofreu tanto? Porque ele também fez muita gente sofrer. O que a gente aprendemos com isso, querido? Para a gente ter cuidado. Cuidado do que você está plantando. Mesmo sendo crente ou não. Porque a Bíblia diz, aquele que planta, a maneira que planta, ele colherá. Está aqui bem claro quando diz a palavra do Senhor aqui, aquele que faz, aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. Quer dizer, as coisas vão rodar uma hora, alguém vai fazer comigo, vai fazer com você. Então isso nos chama muito sério, para a gente vigiar as ignorâncias que eu faço, o que eu faço com o outro, o que você faz, as maldades. Por isso, às vezes, infelizmente, crente que roubou, crente não, ímpio que roubou muito, assaltou, roubou carro de muita gente na rua, deixou pai de família chorando. A pessoa chegou lá no estacionamento, com as compras, com a mulher, com o filho, meu carro não está ali mais, já foi. Às vezes a pessoa nem seguro tinha, aquele carro que ele pagou com muito sacrifício, ou estava pagando ainda, só fica com o carnê na mão, a televisão que comprou, aí a pessoa rouba, leva, aí mais tarde se converte, então tudo apagou, dos meus pecados não se lembra mais. Não lembra mesmo, Jesus falou, não lembro. Mas, querido, as consequências a pessoa sofre muito ainda aqui. Não que ele vai ser roubado, coisa e tal, que estou dizendo, não, mas estou dizendo que ele, como disse aqui a Bíblia, Paulo fez, agora você viu que o sofrimento de Paulo teve. E a Bíblia diz que toda injustiça feita vai receber injustiça. Estou dizendo que vai ser igual. Mas, querido, uma coisa é a lição que aprendemos. Evite fazer mal. Evite de fazer mal aos semelhantes. Evite o máximo possível de ser ruim. Porque quando nós fazemos, vamos receber de outro igual ou mais. Eu vou resumir aqui e dizer que sirva isso de lição para mim e para você. Que Paulo se converteu, mas o sofrimento agora veio tudo para ele em dobro. Que eu e você sejamos bons, melhores pessoas, para que os males não venham sobre mim nem você, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por esse momento, por essa palavra. Mesmo que eu tente o máximo ser rápido, mas tem coisas que nós aprendemos com o Senhor e precisamos trazer para nossos irmãos. Se eu não trouxe tudo que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração, me perdoe, mas fala com meus irmãos, fala com eles, porque a coisa é séria. Às vezes a gente brinca, não leva a sério, mas o Senhor não tem brincadeira. O Senhor é muito sério. O Senhor não tem o culpado por inocente. O Senhor não erra endereço. Então, Pai, fala com a tua igreja, fala conosco. Nos desperta cada um de nós, desperta minha vida, dá-me, Senhor, graça para estar constantemente te buscando, dá graça à tua igreja, cerca o teu povo, cerca a tua igreja, cobre a gente com teu sangue. Senhor, abençoa, Pai, muito obrigado, eu quero te agradecer pelas pessoas, Senhor, que têm dizimado, mesmo nessa pandemia toda. Nós temos mantido a igreja aberta. Aqui está a igreja aqui, Pai. Eu estou aqui dentro da igreja, aqui está o púlpito da igreja. Os irmãos que frequentam aqui, de lá de casa, estão vendo, estão conhecendo que eu estou dentro da igreja, que eu estou aqui colocando a mão no público. Por que isso? Porque alguém tem dizimado, tem ofertado e tem mantido essa igreja aberta.
Até o dia que o pastor Fernando autorizar dela abrir os cultos normais, nós não temos deixado de pagar o aluguel, pagar a luz. Por isso essa luz está acesa. Por isso, Senhor, nós estamos aqui. Obrigado. Continua abençoando o teu povo. Abençoando cada um. Pai, não deixa que falte nada sobre o teu povo. Falte o alimento, falte a saúde, falte paz. Não deixa, Senhor. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja. Assim eu te peço, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fique em paz. Deus te abençoe. Amém.